Hoje, dia 7 de dezembro de 2018, estamos chegando perto do Papai Noel. E antes de nós falarmos do futebol, do Marcílio Dias, da preparação dos clubes de Santa Catarina, nós temos uma matéria aqui produzida pelo Almir Cedino e que, olha, é de arrepiar. É uma prévia do que você vai poder acompanhar no domingo, dia 9 de agora, próximo domingo, na pista do Speedo Music Car, que é lá em Balneário Camboriú. E essa matéria vai fazer você se arrepiar no drift. Vamos dar uma olhadinha? Já ouviu falar em drift? Drift vem do inglês que significa à deriva e é um estilo de condução de carros especialmente preparados para o efeito, que utiliza várias técnicas de derrapagens nas curvas, fazendo com que o carro deslize de lado, preferencialmente em alta velocidade. Lembrando, galera, que tudo isso que vocês veem aqui no vídeo, não reproduzam isso nas ruas, em casa, sempre em local apropriado e com o uso de cinto de segurança. E, obviamente, com os carros preparados também. Isso e muito mais você verá no domingo, dia 9, na Speedway Music Park, em Balneário Camboriú. O evento contará com a presença de 30 pilotos de diversos estados como São Paulo, Brasília, Minas Gerais e da América do Sul, como a Argentina, Uruguai e Paraguai. Aquí en Brasil hay muy buenos pilotos. En Argentina estamos formando pilotos y eso es lo bueno de esta armonía, de esta disciplina que en la pista, más allá de la rivalidad, tienen la amistad y tienen el crecimiento día a día de todos los pilotos que están torciendo para que esto salga a la frente como en todo el mundo. Já o Bruno, de 27 anos, transformou o hobby em profissão e hoje, além de piloto profissional, é youtuber, levando conhecimento e dicas para quem quer começar um esporte. No primeiro momento que eu fiz drift, eu pensei, caraca, esse negócio é bom demais. E aí eu comecei a aprimorar o carro, aprimorar as técnicas, sempre pela internet, assim, que eu acho que hoje em dia eu me envolvi muito com a internet e também estou divulgando o drift através da internet. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço bastante vídeo ensinando o pessoal, dando dicas de como começar no drift. É uma forma bem bacana assim para quem não tem, para quem como eu não veio do automobilismo, não teve esse contato já desde o início quando criança. Márcio Cabeça é piloto há 15 anos e hoje, além de piloto profissional, dá aulas de direção defensiva e tem um projeto para ensinar drift para quem se identifica e curte um pouco de adrenalina. Em Santa Catarina desenvolvemos uma associação de pilotos de drift que iniciou aqui no Speedway, em Balneário Camboriú, e a gente promove eventos para captar recursos de alimento, doações, para poder direcionar para as pessoas. O último finados, feriado de finados, conseguimos arrecadar 1 tonelada de alimentos, onde direcionamos para o projeto da Polícia Militar, para a Casa dos Idosos aqui de Balneário e também para algumas igrejas da região que eles conseguem espalhar mais esse tipo de alimento. E também ensinar as pessoas que queiram aprender. A gente tem projeto para isso, que é o projeto Escola, onde as pessoas queiram aprender o drift ou até mesmo curso de direção defensiva e evasiva. Então a gente está unindo forças no estado para que se possa se tornar referência em poucos anos e a gente mostrar que Santa Catarina também tem força com o drift e bons pilotos. Galera, quem quer uma dose de adrenalina, eu garanto para vocês que vocês não saem daqui decepcionados. É uma experiência única e para quem é fã e gosta, tanto em ver em filmes e estar entrevistando o pessoal aqui, vale muito a pena.
Vem conferir. Portanto, será neste domingo, no Speedway Music Car, lá em Balneário Camboriú. O ingresso custa R$20 e você pode adquirir lá no local da competição. Se aventura nessa, Ingo? Ou te arrepiasse? Não, eu sou mais tranquilo aí no volante. Meu negócio é linha reta. Se der linha reta aí... Curva não é contigo. Essa semana tive uma desagradável surpresa aí de uma pequena multa que chegou para mim, que a linha reta foi um pouquinho a mais do necessário ali, mas vou pagar aí. Linha reta, pé no fundo? Linha reta, pé no fundo, ó, próximo de Tubarão lá, que tem uns lugares muito bons para andar lá. Realmente passei um pouquinho da necessidade, tem que pagar, tem que cumprir a punição aí. Mas não é o meu forte derrapar desse jeito, senão os caras são fera mesmo. Ô, Igor, a pergunta que não quer calar, e eu sou indagado quase que todos os dias quando passo no centro da cidade, pelos torcedores do Marcílio Dias, aqueles que não têm condições, não têm podido acompanhar os treinamentos e o trabalho do Marcílio Dias. Alguma novidade para esse torcedor? Ele fez uma pergunta, Eladio, podemos acreditar no Marcílio Dias para a temporada de 2019? Olha, o que eu posso responder? Que dá para acreditar, Eladio. Existe apenas um ponto ali fundamental que a gente está aguardando aí neste final de semana se concretizar. A gente tem atacantes como o Levac, como o Sabiá também, até o Anderson Ligeiro é considerado atacante, na minha opinião. Eu não considero atacante pelo número de gols da carreira dele. Então, para mim, o atacante realmente é aquele que tem soma de gols. Esse é o que bota a bola na rede ali. A gente já tem praticamente definido aí, eu poderia até passar o torcedor, Tom no gol, que é o que está fazendo a diferença, o Rodrigo Ferreira na lateral direita, a zaga deve ser Rogério e o Wallace, a lateral esquerda, o Paulinho, já um veterano que tem qualidade. Os volantes Jonathan e o Lu Anderson, que veio do Almirante Barroso, Juninho Tardelli, aí existe uma dúvida aqui, tem o Giba e tem o Jean Dias, e pode ser até o Feitosa, então são 3 posições. E no ataque, o Sabiá, e aí dependendo da situação acrescenta o parceiro. É esse que tem que encaixar ali, saber quem é o 9 do Marinheiro que vai chegar. Para mim tem que ser um 9, Eladio, porque para te jogar contra a Chapecoense, lá em Chapecó, contra o Criciúma aqui, contra o Avaí aqui, tu tem que ter um 9 que jogue no meio da zaga de equipes grandes assim e não se intimide. Realmente ele tem o poder de matar e fazer o gol. Então tem que ser um 9 de nome com responsabilidade e que tenha aí no seu currículo um acervo de gols aí para dar confiança que realmente ele é um matador. Né? E está confirmado o jogo treino contra a equipe do Figueirense lá no CT do Figueirense? Está confirmado dia 21 de dezembro, lá no Cambirela, lá, o Marcílio vai fazer o jogo treino contra o Figueirense, por isso que eu acredito que neste final de semana a gente deve ter novidade no setor de ataque, porque a gente não está pedindo apenas a troca, não, o Sabiá não joga, vai chegar um nome mais forte para jogar no lugar do Sabiá, não, é porque precisa realmente mais 2 atacantes ali, porque o campeonato é longo, e aí faz esse revezamento, por isso que eu acredito que neste final de semana a gente deva conhecer o novo centroavante do Marinheiro e um nome realmente de peso aí, para que entre naquela qualificação de treino ali, para o jogo contra o Figueirense estar todos no mesmo nível, e um plantel grande, um plantel de 27, 30 jogadores, já é uma diferença grande. Quando eu falo assim, o Rogério joga na zaga, quando eu digo Rogério, mas o Rogério, só que o Rogério não precisa jogar os 18 jogos do Campeonato Catarinense como ele jogou da Série B. Ele pode jogar 9, pode jogar 11, pode jogar 7, que há um revezamento ali de zagueiros ali. Tem o Igor, só que o Igor, na minha opinião, para a Série A, ainda não. O Igor não... Ainda não. Para a Série A eu acho muito difícil. O Igor é jovem? O Igor é jovem, ele tem 22 anos ali, só que assim, ele tem uma qualidade ainda muito limitada, assim, ele joga muito em linha reta, ele não tem facilidade de virar jogo, de sair pela direita, sair pela esquerda, ele realmente é aquele zagueirão, até eu brinquei aqui nos bastidores, o Igor, para quem é mais das antigas aí, o Igor é o homem de pedra, né? Então realmente ele corre em linha reta. Então, na minha opinião, pode até jogar, só que assim, Eladio, contra de repente um Metropolitano, contra um Hercílio Luz, contra um Brusque aí, mas já contra um Criciúma, um Chapecoense, um Avaí, aí já é muito complicado para o Igor jogar perante os atacantes dessas equipes. Será que poderemos ter uma prévia, haja vista que o Joinville também está anunciando um jogo treino contra a equipe do Avaí, no CT do Joinville. E o Marcílio Dias anuncia com o Figueirense.
O Avaí e Figueirense vão fazer essa prévia ou esse jogo treino com um time base que vai começar o campeonato? Porque o Avaí está dando férias para os jogadores que jogou até agora na Série A, Sim. na Série B. Sim. O Figueirense também deu férias para os jogadores. Chapecoense. Criciúma. Então esses aí que deram férias, eles vão manter uma base para o início do campeonato. É o que o torcedor conheceu aqui, se falou muito na Copa Santa Catarina. Eles vão fazer o famoso laboratório. Quem é os garotos da base ali que tem condição de entrar na equipe para o Campeonato Catarinense e o que precisa trazer para reforçar esse time aí. Aí, mediante esses jogos, eles já começam a ter uma ideia do acerto de contrato com outros jogadores que estão no elenco ou que virão para a posição. Pode até, de repente, ter um lateral direito bom e se eles verem que realmente ali na base da equipe existe um lateral aí suplente que possa ajudar o time, aí não há necessidade de contratar um outro lateral. Aí, de repente, esse jogador da base já fica de suplente ali numa lateral, no meio do ataque. Então, realmente, é jogo para laboratório, é jogo para analisar, principalmente categoria de base, categoria aspirante. Eu já penso um pouco diferente. Talvez o Joinville não, porque o Joinville deu uma debandada total, porque o Joinville despencou Série A, Série B, Série C e agora foi para D. Então o Joinville tem que fazer uma reformulação geral e restrita no seu elenco. Os demais times, por exemplo, o Avaí, Figueirense, Chapecoense, eles têm o elenco reserva, né? O elenco que não jogou, que estava sempre relacionado, mas não entrou em campo. Esse aí, provavelmente, devem ser os jogadores que vão fazer o início dessa pré-temporada. Então não é só jovem, não é só adolescente, jogadores que estão começando a surgir. Um ou outro pode aparecer. A grande sacada são times piloto, né? Que lá na Europa se usa muito isso. O Rio Ave, lá de Portugal, ele tem a equipe titular, tem a equipe piloto, então realmente são jogadores, e existem brasileiros lá que jogam uma barbaridade lá nesses times piloto lá, inclusive quando o meu filho fez parte do elenco, faz parte do elenco. Falando nisso, nós estamos recebendo aqui a visita do Igor. O Igor. O Igor joga e ele já... Agradecer a visita do Igor aí, tá? Por incrível que pareça, ele não jogou no Brasil, jogou desde os 12 anos na Europa, só joga lá fora, então a gente conhece muito futebol lá de fora lá, e essas equipes piloto aí têm jogadores brasileiros que às vezes a gente até não entende por que eles não estão no profissional da equipe. Mas a grande sacada dessas equipes foi do Figueirense, quando colocou essa equipe para jogar a Copa Santa Catarina. Então, é uma equipe que já ficou cascuda por enfrentar Marcílio Dias, Metropolitano, outras equipes, Brusque, Tubarão. Então, esses garotos aí do Figueirense já têm vamos dizer assim, um arsenal bom para o campeonato da Série A. O Igor passou pela escolinha de futebol Santa Catarina? Ele é cria do Santa Futsal ali, então a gente tem vários jogadores, recentemente nós tínhamos também o Carlinhos, o Perico lá no México, o Thiago Silva também é da escolinha do Santa, o garoto que jogou no Barra também, de volante ali no meio ali, agora não me recordo o nome ali, realmente também passou pela escolinha, então o Santa foi uma referência em termos de trabalho, porque quando foi criada a ideia, Eládio, era não ser uma escolinha daquela que tu dá a bola para o garoto correr. A ideia era montar um trabalho profissional, igual a equipe profissional, só que dentro das limitações de cada garoto e de cada categoria, os treinamentos, e para que ele pudesse chegar numa equipe profissional já sabendo de que forma ele iria treinar naquela equipe profissional. Então, quando eu disse para eles, quando tu for fazer uma peneira, um teste, eles já vão conhecer que tu és de uma base certa, porque tudo que eles pedir para ti, tu já faz aqui no trabalho com a gente, então fica mais fácil, e foi o que aconteceu com essa rapaziada. Você que trabalhou muito tempo com a escolinha, sabe o quanto é difícil você abrir esse mercado, abrir essas portas para esses garotos poder criar asa e voar. Você conseguiu o teu trabalho mais voltado para o exterior do que aqui para o mercado interno? Devido à nossa, graças a Deus, humildemente, competência, a gente fez grandes jogos, conquistou vários campeonatos importantes aí no Brasil afora, e aí qualificou de o pessoal que estava fora olhar, e aí em 2012 eles convidaram o nosso pessoal, alguns garotos, para fazer parte de uma equipe
que a gente iria jogar um campeonato na Espanha. Então, daí em diante a gente já teve visibilidade internacional também, já começaram a surgir outras oportunidades para essa garotada. Aqui no Brasil, Santa Catarina, a gente ainda se fala muito, é respeitado. Agora, o grande segredo, Eladio, para um pai de uma escolinha, eu quero deixar até frisar aqui... Ingo, só é o seguinte, nós vamos, já estamos avisando para o comercial, nós vamos para o intervalo e em seguida... você volta para falar exatamente da estrutura de base, esses segredos de pai, filho e professor de escolinha. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Então, quais são os segredos, Ingo? Papai, atleta e professor. Bom, Eladio, eu vou até incluir o clubes de futebol, porque eu acho importante o espaço de falar em categoria de base, porque todo clube quer ter categoria de base, mas quando a imprensa quer falar de categoria, mas isso não dá assunto, mas isso não... Mas tem que se falar da categoria de base. O grande segredo do pai que pretende colocar um filho na escolinha, primeiro o pai tem que saber o que ele quer com o filho. Eu quero que o meu filho, todos, né? Todos querem que o filho seja, a maioria, jogador de futebol e ainda mais um Cristiano Ronaldo. Ele tem que chegar na escolinha e a primeira coisa que ele tem que perguntar na secretaria, como é que é o trabalho aqui? É de rendimento ou é trabalho de lazer? E aí tu vai saber se é lazer ou se é rendimento. O que significa? Se é lazer, vai jogar sem compromisso. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, entra todos que estão no banco, não tem cobrança de resultado. Jogam todos que estão ali, não tem cobrança de resultado. Se é rendimento, vai ter que ter paciência, porque aí é resultado. Vai jogar a competição para vencer e muitas vezes o teu filho que está no banco, o técnico não optou em colocar. E aí não adianta tu chegar lá no técnico e dizer assim, pô, eu vim lá de Itajaí a Florianópolis, acordei cedo, meu filho nem entrou no jogo. Aí é que entra o lazer do rendimento. Ele não entrou porque ganharam o jogo de 2-1, 1-0, 3-2, então ele não arriscou perder o jogo colocando um garoto que estava de repente frio no banco ou despreparado para entrar no jogo naquele momento. Aí o pai tem que entender que aquilo ali é rendimento, não é lazer. Lazer, coloca-se todos para jogar e não tem compromisso com o resultado. Mas a base de todas as escolas que eu conheço, ela começa com o lazer e aí sim o professor, o mestre lá, ele vai tirando as peças, seguinte, isso aqui não é mais lazer, isso aqui é competição, isso aqui é para estruturar ele para competição. E depois você vai colocando o atleta, encaixando nas suas medidas normais. Porque você chega, sabe jogar? Vai gostar? Tem que saber se o cara vai gostar. Aí o professor, numa resposta dessa, ele tem que ser inteligente, porque muitos pais dizem assim, então aqui não tem lazer? Tem o lazer. Como é que é o lazer? O lazer, o professor faz na escolinha campeonatos internos. E nesses campeonatos internos jogam todos. E aí sim, ali resultado, ali é campeonato interno. Qual é a graça disso aí? Que o pai vai poder tirar uma foto com o filho com a medalha, que dessa forma, enquanto que o filho dele não viaja para a competição, ali no campeonato interno, o pai vai poder aparecer na foto junto com o filho, vai poder postar no Face, no Instagram, tem esse momento de lazer com o filho. Só que é como você falou, Eladio, desses resultados ali do campeonato interno é que começa aquela captação de quem vai jogar na equipe base daquela escolinha do clube ali, quem é os fera que vão jogar. Mas o meu filho treina aqui há tanto tempo e nunca foi selecionado. Ou não vai ser selecionado porque não está pronto para aquilo ali, ou realmente a gente sabe que o futebol não é para todos. E o futebol, a gente costuma dizer um pouco mais à frente, que o futebol não tem coração. O futebol ou joga ou não joga. Entrar para agradar o pai ou para agradar isso, aquilo, aí não funciona. Realmente tem que jogar quem tem condição de jogar. Você tem explicação por que os clubes profissionais não fazem esse trabalho que você fez no Santa Catarina, dentro da sua instituição, já que o produto deles é futebol? Eu vejo assim, agora há pouco a gente estava falando do Igor lá na Europa, do pessoal lá da Europa, eles têm a exata consciência que categoria de base é dinheiro em caixa. Eles têm, o garoto que hoje tem 10, 12, 13 anos e começa a se destacar, ele sabe que aquilo ali é dinheiro em caixa. O nosso futebol é muito imediato. Eles querem o resultado para hoje, eles querem para agora.
Então eles não têm paciência de 5, 6 anos investir financeiramente na categoria de base, porque quando eu comecei esse trabalho aí, no início eu chegava em casa, Elado, aí eu sentava no sofá, botava a mão na cabeça e dizia, o que eu estou fazendo de errado? E, na verdade, o meu erro era o seguinte, eu teria que esperar 4, 5 anos para dar certo. Então, uma categoria de base dessa é 4, 5, 6 anos para que comece a acontecer os resultados e dê certo. E outra coisa, não adianta um clube, vamos citar um Almirante Barroso, um Marcílio Dias, não adianta pegar a escolinha e botar na mão do Ricardo, do João, do Pedro, a escolinha do Marcílio, mas quem toca é a associação do Pedro. Não. A escolinha do Marcílio, quem tem que tocar é o departamento de base do Marcílio Dias. Não adianta botar na mão desse, na mão daquele. Tem que ser a camisa oficial que o time joga no campeonato catarinense, tem que ser a camisa da escolinha com os mesmos patrocínios. Por quê? Porque o patrocinador que investe no profissional, quando ele vê uma criança de 10, 11 anos com o patrocínio dele na camisa da escolinha, uma camisa numa criança é um comercial essencial. Na verdade, essa falta de interesse é porque nós não temos ainda o conceito de dirigente profissional. Nós temos o conceito do dirigente apaixonado pelo seu clube, ele vê o futebol com uma paixão, ele não vê com a razão, e por isso que ele não faz esse investimento. Por isso que ele não chega nessa cabeça que você disse, que a escolinha, a base, é o futuro da sua colheita. Aí todo ano o que acontece? Vem o jogador cigano. O que é o jogador cigano? Traz 15, 20, joga aquele ano, terminou o campeonato, vai embora. Vem mais 15, 20. Então, quando faz uma reapresentação, como o Marcílio fez, deveria ter no mínimo ali de 10 a 11 jogadores que seriam aqui da categoria de base, que aí treinam junto com os jogadores até chegar ao elenco principal e ver quem vai se aproveitar daquela base ali para o elenco profissional. Há 100 anos aí a gente está assim desse jeito. Chegam jogadores aqui, vão embora, chegam jogadores, vão embora. É claro que houve aí uns relâmpagos aí como o Jairo Lenz, como o Gelson, que pertenceram à base, ficaram e aconteceram aqui em Itajaí. Mas é muito pouca coisa para uma região tão grandiosa de talentos como a gente tem aqui em Itajaí. O grande problema de tudo isso é a parte estrutura financeira, que você tem que manter. Inclusive, há pensamentos de entidades como Federação, como CBF, de que as escolinhas de futebol ou os formadores de atletas se multipliquem no país, para que possa fazer crescer e aparecer esses jogadores. Porque clube social, ele só faz para os seus associados. Ele não faz para o moleque que está ali, que só está jogando a peladinha dele ali no bairro. Ele não vai ter acesso àquele clube. É lá de um exemplo que tem dessa parte financeira, vem lá de fora também e dá para usar aqui tranquilamente. Hoje, eu te garanto que hoje o Marcílio Dias, um campo, vamos supor o Fiuza Lima, um campo como o Fiuza Lima, tu coloca ali categoria de base de 9 a 15 anos, tranquilo, 200 garotos, tu coloca ali, tranquilo, uniformizado. E desses 200 garotos, todos pagam mensalidade. Mas é do Marcílio, todos pagam mensalidade. Mas quem o pai é sócio do Marcílio, paga 50% de mensalidade. Toda a folha arrecadada na escolinha paga todos os professores e mantém a categoria até 15 anos treinando só com pagamento das mensalidades, sem o clube colocar dinheiro na escolinha. E você tem ciência de quantas escolinhas nós temos aqui? Nós tínhamos a escolinha do Carlinho, ainda continua? Não, o Carlinho já está aposentado. Inclusive teve no Marcílio buscando documentação para aposentadoria mesmo. O Paulinho ainda continua com a escolinha dele? O Paulinho continua na ASPM. Hoje temos a do Almirante Barroso, que é muito forte. Do Almirante Barroso? É, muito forte a escolinha do Almirante Barroso. Quem é que toca lá no Almirante Barroso? Lá no Almirante, o Rômulo, e uma atenção também do professor Nenê. E quem mais que tinha aí escolinha, que era do Flamengo? Ainda se mantém ainda naquele do teu time lá do Flamengo, lá o Fabiano também. Aí lá temos, na CEP 100, o nosso glorioso, não me recordo o nome dele, mas é um glorioso, está sempre lá no campo da CEP 100 tocando aquela escolinha, Osni. Osni, o glorioso Osni, então existe ali, só que são escolinhas recreativas, a maioria, né? A do Fabiano já é um pouco mais competitiva, mas a maioria é recreativa ali, então a grande lacuna que tem aqui em Itajaí, que precisa ser preenchida, Eládio, é essas quadras do município que precisam fazer trabalho de escolinhas,
dias futebol, dias handebol, dias basquete, mas tem que ocupar essas quadras aqui de Itajaí com escolinhas de segunda a sexta. Falou, Ingo. Um abraço, agradeço por essa explicação da sua experiência de escolinha, mas vamos ainda, durante a semana aí, vamos tratar esse tema com um pouco mais de delicadeza e trazer mais algum subsídio a respeito disso. Nessa sexta-feira, estamos nos despedindo e tem Libertadores, né? Tem Libertadores no domingo, 5 horas da tarde. Lá no Bernabéu. Lá no Bernabéu, tá dando a maior confusão lá, o chefe de torcida do Boca já foi apreendido lá no aeroporto da Espanha, não pode entrar no país. E lembrando que o Marcelo Dias chegou a 500 sócios, galera, 500 sócios, então vamos em busca dos 1.000 aí, 500 já temos. Um abraço. Um grande abraço. Até segunda-feira. Até segunda, um ótimo final de semana a todos. Tchau.